As manifestações que ocorrem em todo o Brasil tiveram a participação de diversos parlamentares que entenderam que o povo sentiu a urgência de se manifestar em apoio ao presidente. Mesmo parlamentares que haviam, como presidente, recomendado adiar a manifestação, seguiram a vontade do povo e foram para as ruas. Veja imagens. Presidente Bolsonaro, estamos aqui em Londrina, hoje dia 15 de março de 2020. Londrina foi a cidade que o senhor fez mais votos do Brasil no primeiro turno. E daqui de Londrina, nós temos um recado para o senhor e para todo o Brasil. Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Somos todos Bolsonaro! Somos todos Bolsonaro! É isso aí, presidente! De coração verde e amarelo, esse povo que me deu a honra de me dar uma cadeira no parlamento. E lá eu jurei e continuo cumprindo meu juramento todos os dias de trabalhar incansavelmente por esse país, por esse povo. Vamos resgatar o Brasil. Sacode a bandeira! Sacode a bandeira, minha gente. E vamos soltar uma salva de palmas para o nosso líder, o capitão, o nosso amado presidente, Jair Messias Bolsonaro! Você que acredita que existe um vírus pior do que o coronavírus no nosso país, que é a corrupção? Precisamos dar um voto de apoio ao presidente. Isso aqui não é um recado para fechar o Congresso Nacional, porque eu sou congressista. Isso aqui é apenas para dizer aos congressistas que a forma de governar o Brasil mudou. Está tudo modificado hoje. O presidente reinventou a forma de governar. Uma forma justa, uma forma honesta. Mais de 400 dias de governo, nenhum escândalo de corrupção. Pega o presidente com palavrinhas aqui, ali ou acolá. A extrema imprensa e não apenas a extrema imprensa, mas essa elite de Araque que governou o Brasil por mais de 500 anos precisa compreender que nós estamos com um pensamento de mudança. Precisamos colocar o Brasil no eixo. Veja só, em tempos de crise, em tempos de epidemia, o povo conquistar com braços fortes, entre o seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada e orvalhada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio frio, Olá campeão, olá campeã, são 17 horas mais 20 minutos, 17 horas mais 20 minutos, vamos conversar um pouco sobre as manifestações de hoje em todo o Brasil, que ainda estão ocorrendo em alguns municípios, em algumas cidades. Vamos lá.
Campeã, tudo bem com vocês? Deixa eu comentar um pouquinho sobre as manifestações de hoje em todo o Brasil e peço que você compartilhe. O que ficou claro, mas a imprensa não vai dizer isto e nem a estrutura política vai admitir isto. Nem o presidente Bolsonaro e nem os organizadores do evento de hoje, do dia 15 de maio ou de março, que ficou conhecido como Bolsonaro Day, o dia de Bolsonaro, bem, nenhum desses organizadores ou o presidente tiveram controle sobre a vontade popular. Sim, o presidente fez o seu papel como estadista, como presidente, como alguém responsável, dizendo à nação de que seria bom, importante, que os protestos, que o evento do dia 15 de hoje não ocorressem por conta deste coronavírus. Portanto, o presidente fez o seu papel. Os organizadores, ouvindo o presidente, também desmobilizaram-se para que não houvesse também o evento, ou pelo menos o evento fosse adiado. Inclusive, aliados do presidente como eu foram na rede social, como eu fiz várias lives na rede social, tentando explicar que era um momento importante, politicamente, estrategicamente era importante para que o presidente não fosse acusado amanhã de irresponsavelmente ter colocado o povo nas ruas. Pois bem, então o que aconteceu? Aconteceu que a vontade popular prevaleceu. E a mesma vontade popular prevalecendo fez com que o presidente da República fosse então abraçar o povo em Brasília, fez com que o presidente da República compartilhasse nas suas redes sociais a espontaneidade do povo brasileiro que estava fazendo aquilo por ele, pelo seu governo, dando sustentação popular ao seu governo. Ora, como que o presidente não ia compartilhar? Como que o presidente não ia dar voz à mobilização, já que a imprensa, a extrema imprensa, não vai, em hipótese nenhuma, mostrar a grandeza que foi a mobilização popular de hoje. Eu mesmo, que o tempo todo estava reproduzindo o que o presidente falava, eu tive que me render à vontade soberana da população e fui às ruas e estive em Copacabana para estar ao lado do povo carioca, do povo fluminense, que na sua grande maioria escolheu Copacabana como o centro das manifestações. Minha gente, nós não tivemos 10%, escute o que eu vou dizer, nós não tivemos 10% da mobilização popular que nós poderíamos ter se não fosse o coronavírus e se não fosse a palavra do presidente Bolsonaro, palavra responsável do presidente em dizer, em aconselhar que recuássemos. Inclusive os organizadores obedeceram o presidente da República. O que o presidente não esperava era que o povo resolveu dizer: Jair, me desculpe, Jair, mas eu vou para as ruas. E esta hashtag subiu e dominou durante todo esse final de semana os top 10
do Twitter. Então, uma mobilização que não dependeu do presidente, uma mobilização que não dependeu dos organizadores do evento, mas uma mobilização que só dependeu dos eleitores de Bolsonaro e do povo brasileiro. Minha gente, está na hora dos políticos entenderem, está na hora da grande imprensa entender que acabou. Se rendam. Ninguém mais segura o povo brasileiro. Não há como governos, não há como instituições, não há como políticos, não há como a mentira da velha imprensa segurar o povo brasileiro. Isso que eu tenho em minhas mãos, eu estou falando agora com mais de 3.000 pessoas ao redor de todo o Brasil. Daqui a pouco, em menos de uma hora, milhares de pessoas terão visualizado o que eu estou dizendo. E somente apagou porque eu estou, porque apagou aqui a luz aonde eu estou. Então, o que vocês precisam compreender? O que as pessoas precisam compreender? Precisam compreender que a partir de agora ninguém mais domina e ninguém mais segura a vontade popular. Ok? É como essa luz que apagou agora aonde eu estou, não é? E logo eu saí para a claridade para poder falar com você. Nós estivemos assim, em um período de escuridão em nosso país. Nós estivemos assim, em um tempo de escuridão na nossa nação. Mas o povo brasileiro procurou a sua própria claridade. O povo brasileiro procurou a sua própria luz e resolveram ir para as ruas. Não adianta mais, o gigante acordou. Os políticos precisarão de uma vez por todas entenderem quem é o patrão, quem paga o seu salário, quem sustenta a estrutura do seu gabinete, quem paga as suas mordomias. É a este patrão que nós políticos devemos satisfação. Portanto, agora, a pressão popular é que vai determinar os rumos desse país. Eles não esperavam que nós iríamos desobedecer às orientações de Bolsonaro, que na verdade orientou como orientou, não porque ele queria, mas orientou porque ele é um presidente responsável e que não estaria e que não está preocupado com seus próprios interesses, mas com o interesse da nação brasileira. Por isso disse: evitem grandes aglomerações. Mas fomos para as ruas e hoje celebramos o dia de Bolsonaro, celebramos o dia da democracia. Preste atenção, Bolsonaro não é o nosso ídolo. Bolsonaro não é aquela pessoa que consideramos acima do bem e do mal. Deixa eu te explicar o fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro representa aquilo que nós queremos da política brasileira. Bolsonaro representa aquilo que nós acreditamos ser o futuro da política brasileira. Se ele quisesse, seus problemas estariam resolvidos. Era só dar o que eles querem. Era só distribuir os cargos que eles estão pedindo. Pronto. O problema de Bolsonaro estaria resolvido. Mas não. Ele resolve manter a palavra que deu ao povo brasileiro. Ele resolve manter o compromisso que deu ao povo brasileiro. Eu já contei para vocês, e para quem não viu, saiba, como vice-líder do governo, eu fui procurado por alguns partidos, por algumas lideranças, e perguntei ao presidente Bolsonaro se eu poderia ouvi-los. O presidente me autorizou e eu fui ouvi-los e levei para o presidente o que eles queriam, para dar ao presidente sustentação dentro do Congresso Nacional. Bem, quando eu falei para o presidente o que eles queriam, o presidente olhou para mim e disse: "Ô Tony, eu não vou trair a minha consciência e nem vou trair o que eu disse ao povo brasileiro."
Sabe qual é o grande problema de Bolsonaro? Para eles, Bolsonaro é um homem de uma palavra só. Sabe qual é o grande problema? E a imprensa e parte dos políticos brasileiros estão assustados. É que eles estavam acostumados de alguém prometer algo durante a campanha e depois da campanha se esquecer dos seus compromissos, se esquecer daquilo que prometeu. Bolsonaro não. Bolsonaro é o mesmo. Sim, aqueles que criticam Bolsonaro, até mesmo a nova direita, que critica Bolsonaro, não pararam para pensar que Bolsonaro é o mesmo. Ele é o mesmo que nós votamos. Esse homem bruto, que muitas vezes fala aquilo que ninguém teria coragem de dizer, que aponta o dedo, que dá banana, que xinga palavrão diante da imprensa e deixa-a de boca aberta. Alguém diz, Bolsonaro, ele apequena a presidência. Ele é menor do que o cargo. Não, senhoras e senhores, o meu presidente é maior do que o cargo. Sim, porque ao entrar para a presidência e sentar naquela cadeira que ele está, todos se apequenaram. Todos se apequenaram. Caráter no balcão de negócios. Bolsonaro não. Bolsonaro resolveu encarar tudo e todos. Bolsonaro resolveu simplesmente dizer: aquilo que o político promete durante a campanha é aquilo que ele tem que cumprir diante do que lhe confiou o poder. Por isso, nesse dia que se tornará conhecido como Bolsonaro Day, o dia de Bolsonaro, Bolsonaro apenas representa o anseio do povo brasileiro. Bolsonaro apenas representa aquilo que nós queremos para a política brasileira. O que o povo brasileiro disse hoje para os políticos foi o seguinte: deixe Bolsonaro em paz, senão nós não deixaremos vocês terem paz. Viva o Brasil, viva o dia 15 de março, que ele fique para a história, para que nossos filhos e nossos netos e nossos bisnetos saibam que um dia o povo brasileiro se rebelou contra os políticos, se rebelou contra aquilo de mais venal que existe na política, se rebelou contra a imprensa esquerdista, se rebelou até contra a ordem do nosso capitão. E fomos, por vontade própria, mesmo correndo risco de contaminação do coronavírus, deixamos de lado todas essas preocupações, porque entendemos que o verdadeiro vírus do mal não é o coronavírus. O verdadeiro vírus do mal é o vírus da corrupção, que mata o povo brasileiro e arranca dele a sua esperança. Viva Bolsonaro Day, o dia de Bolsonaro, que agora já não nos pertence, porque esse dia entrou para a história do Brasil. Se você acredita no que eu falei, compartilhe e que Deus abençoe o Brasil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.